Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Para mim é uma felicidade muito grande poder estar aqui essa noite e poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Amém? Eu congrego ali no Alterosa, primeira sessão. Desde já eu quero agradecer e cumprimentar o corpo de obreiros dessa igreja, agradecer o pastor Felipe pelo convite, na verdade. E foi eu te falo, irmãos, eu conheci o pastor Felipe e o pastor Antônio tem mais ou menos 10 anos, foi no ITQ. E tive aulas ali com eles, e eu fiquei impressionado com o conhecimento que esses homens de Deus passaram para a gente. Eu fazia parte de uma denominação, de um ministério que não tinha o costume de aprofundar na palavra, e quando eu ouvi esses homens falar, eu falei, o que é isso? Assim, foi algo como os discípulos de Amaú falavam, Quando eles falavam, meu coração ardia, glória a Deus. E quando você prega, ensina a palavra de Deus pura, o nosso coração arde, o nosso coração clama, o nosso coração se alegra pela palavra de Deus. Então, eu quero agradecer o pastor Felipe também pela confiança, de entregar a tribuna, entregar o microfone, para mim poder falar essa noite. A gente sabe a responsabilidade que é de um pastor que está à frente de uma igreja. E se ele está me dando essa oportunidade, é porque ele confia. Então eu agradeço a confiança, cumprimento o pastor Antônio, é um amigo do coração, é uma pessoa que eu gosto muito. O pastor Antônio é uma pessoa inteligentíssima, muito inteligente. Então por aí os irmãos veem a responsabilidade que eu estou tendo aqui nessa noite, Simplesmente um é meu professor e o outro foi meu professor. Então é complicado, a responsabilidade que eu tenho essa noite, mas eu tenho certeza que Deus vai falar essa noite, amém? Amém? Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que essa noite eu venha ser apenas o canal de bênção para a noiva do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João capítulo 14. João capítulo 14, faremos a leitura do versículo 1. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 6. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, glória a Deus. É nesse texto que nós vamos focar essa noite. Depois nós vamos ler mais alguns textos, mas a princípio é o texto que eu vou estar ministrando essa noite, eu vou estar expondo. Amém? Nós sabemos, meus irmãos, que o século XX e o século XXI são 2 séculos marcados pelo avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia que tivemos no século XX e XXI é imenso. Até pouco tempo atrás, vamos colocar 30 anos, a maioria não podia ter nenhum telefone, não é verdade? Hoje nós só não temos o telefone, como nós temos o smartphone, que a gente consegue falar com as pessoas, conversar com as pessoas ali
pelo WhatsApp, conseguimos fazer chamada de vídeo, ou seja, alguns anos atrás, a dificuldade que tínhamos para falar com os parentes que moravam em outro estado, tinha que ser por carta. Escrevíamos uma carta, demorava 2 semanas, 1 semana, dependendo do estado. Hoje, você consegue ali matar a saudade na hora que você quiser, não é? Tivemos também vários avanços na ciência, na medicina. O que outrora o transplante de coração era algo assim, fora do comum, hoje nós vemos que acontece assim com naturalidade entre os médicos. Doenças que até certo tempo não tinha cura, hoje temos a cura, não é verdade? Então nós vemos que esses 2 séculos, século XX e século XXI, a ciência avançou e muito. Mas também, por outro lado, são 2 séculos que é marcado por tragédias. São 2 séculos que é marcado por guerras. São 2 séculos marcados por crises. Crise religiosa, crise institucional, crise político, crise social. Nós vemos que na década, mais ou menos no ano de 1918, 1919, tivemos uma pandemia, a maior pandemia do século XX, chamada de gripe espanhola. Matou, meus irmãos, aproximadamente 50 milhões de pessoas. Não é verdade? Temos também a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914 a 1918, foram 10 milhões de pessoas que morreram. A Segunda Guerra Mundial, que começou no ano de 1939, foi até o ano de 1945, que foi liderado por um ditador alemão chamado Adolf Hitler, matou aproximadamente 70 milhões de pessoas. Então são 2 séculos marcados por muita tragédia, muito derramamento de sangue e muita doença. Nos dias atuais nós estamos vendo aí o coronavírus, como esse vírus tem assolado a população mundial. Porque o problema não é só a doença em si, as pessoas que ficam infectadas e vão para o hospital e ficam ali um período no hospital sendo tratadas, não. Mas são pessoas morrendo, são crianças que estão ficando órfãos, são famílias assoladas por esse vírus que está assim derrubando muitas e muitas pessoas. Mães que hoje estão infectadas e têm que receber medicação, que futuramente os filhos, quando nascer, terão problemas. É problema na educação, porque as crianças estão paradas, não podem ir para a escola. Então, olha a crise que nós estamos vivendo, crise sanitária, a crise econômica sem precedentes. Tem muitas pessoas passando fome, tem muitas pessoas passando necessidade, são muitas pessoas que não têm o que comer. Século XX, século XXI, marcado por crises. Muitas pessoas estão tirando a vida porque não tem em quem se segurar. Muitas pessoas estão tirando a vida porque não vê uma esperança. Só que muitas dessas pessoas não conhecem Jesus Cristo de Nazaré, aleluias, porque essa é a nossa esperança. Essa é a diferença do Filho de Deus, do cristão. Essa é a diferença daquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque para esse há esperança, aleluia, glória a Deus. E é sobre esperança que eu quero falar com os irmãos aqui essa noite. É sobre esperança. Apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar da escassez, apesar dos dramas, Cristo é a nossa esperança. Aleluia, glória a Deus. Isso está registrado em sua palavra. Isso está registrado na Bíblia Sagrada. Lemos aqui o capítulo 14 de João. O capítulo 14 está inserido
dentro de um grupo de textos que podemos dizer que é o último sermão ou o último discurso de Jesus antes da sua morte. Esse discurso ele começa lá em João, capítulo 13, versículo 1, e vai até João, capítulo 18, versículo 1. E nesse contexto, Jesus ele trata de vários temas. Um dos temas que antecede esse momento aqui, em que Jesus estava ali falando com os seus discípulos, Jesus ele faz 3 afirmativas. Jesus ele faz 3 revelações que de alguma forma impactaram e entristeceram aqueles discípulos. A primeira revelação que Jesus faz é: tem um entre vós que irá me trair. Serei traído, está no capítulo 13. Segunda revelação que o Senhor faz: Pedro, apesar da sua intrepidez, Pedro, apesar da sua coragem, Jesus fala: tu me negarás. E terceira revelação que o Senhor faz para aqueles discípulos: irei embora, deixarei vocês, terei que partir. Então foram 3 afirmações ou 3 revelações que impactaram a vida daqueles homens, até porque eles deixaram tudo para seguir Jesus, tudo. Provavelmente não, lá em Lucas, Atos capítulo 1, versículo 6, deixa isso bem claro. Eles achavam ali que Jesus ia trazer uma libertação política, que Jesus traria uma salvação, da onde que tiraria eles das garras de Roma. Aí simplesmente Jesus chega para eles e fala o seguinte: serei traído, Pedro me negará e terei que partir. Ou seja, aqueles homens ficaram desolados, aqueles homens ficaram entristecidos, e Cristo naquele momento percebeu isso em cada um deles. E no capítulo 14, no verso 1, o Senhor começa a falar com esses homens: não fiquem angustiados. Aleluia, glória a Deus. Algumas traduções diz: não se turbe o vosso coração. Vocês entendam, meus irmãos, a diferença do homem de Deus, da mulher de Deus, daquele que está debaixo da sombra do Altíssimo, para aquele que não conhecem a Cristo? Porque o Senhor deixa muito claro: não se turbe o vosso coração. Aleluias. Não fique angustiado. O Senhor tem promessas para a tua igreja. Aleluia, glória a Deus. E no texto aqui está registrado essas promessas que nós vamos estar falando essa noite. Mas em primeiro momento, não se turbe o vosso coração, não fiquem entristecidos, porque em todo momento estarei com a minha igreja. Aleluias. Seguimos um Deus que não nos desampara. O nosso Deus, ele não é apenas transcendente, mas nós temos um Deus também que é imanente. Imanente é um termo teológico, querendo dizer o seguinte: nós temos o Deus que anda junto com a sua criação. Aleluias. Um Deus que se relaciona com seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Apesar das dificuldades, apesar das tribulações, o Senhor ele está lado a lado com seus filhos, e em momento algum ele abandona. Foi assim com Moisés, ele só falava: tem de bom ânimo. Foi assim com Josué, o Senhor falava: tem de bom ânimo. Aleluia, glória a Deus. No livro de Juízes nós vemos aqueles homens, aquele povo sofrendo, escravizados. Eles oravam a Deus, e o texto diz que o Senhor não aguentava ouvir o clamor daquele povo, e o Senhor levantava um juiz para poder libertá-los. Aleluias.
Então a Bíblia Sagrada está registrado que o Senhor não abandona o seu povo. O Senhor estará conosco em todas as dificuldades. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor continua naquele relato. Ele fala: não se turbe o vosso coração, não fiquem angustiados. Mas o Senhor deixa claro: creia em Deus e creia também em mim. É preciso crer, meu irmão. É preciso ter fé. Fé, porque as adversidades estão aí para a igreja. Ser cristão, entregar a nossa vida para Cristo, não nos livra da adversidade. Não nos separa das dificuldades. A diferença é que o Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus. Então é crer. E crer está relacionado com a fé. Crer está relacionado com uma fé, mas é uma fé genuína. Aquela fé que faz com que você dê um pulo no escuro, tendo a certeza que o Senhor está ali para te segurar nos braços. Aleluias, glória a Deus. E João capítulo 16, verso 33, o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Servimos um Deus que não nos engana. Ele deixa claro, Ele deixa nítido que apesar das dificuldades, o Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E logo depois vem mostrando o rol dos heróis da fé. Fala de Abel. Abel, pela sua fé, ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que o seu irmão. Enoque, pela fé, ele não viu a morte, mas foi translandado. Aleluia, glória a Deus. Noé, porque creu, Noé pela fé, ele construiu uma arca, aonde que ele e a sua família foi salva. No rol da fé ali também nós temos um homem chamado Abraão. Abraão é o pai da fé, é um homem de fé, foi um homem de fé, em quem nós podemos nos inspirar. Abraão, ele teve a capacidade de ouvir o chamado de Deus, sair da sua terra, sair da sua parentela e ir para uma terra desconhecida. Abraão, pela sua fé, ele teve a capacidade de entregar seu próprio filho em sacrifício. E o texto lá de Hebreus capítulo 11, está escrito que ele tinha certeza que de alguma forma o Senhor ressuscitaria o seu filho. Então é fé, é crer em Deus, aleluias. Mas o nome que está ali no rol dos heróis da fé e que me chama a atenção é de uma mulher chamada Raabe. A atitude daquela mulher foi impressionante. A sensatez, a coragem. Ela tinha mais fé em Yahvé, no Deus de Israel, do que muitos israelitas, porque ela é capaz de fazer uma aliança com 2 espias. Ela tinha certeza que, apesar de Jericó até então ser uma cidade intransponível, ela tinha fé que o Deus de Israel daria vitória para o povo hebreu. Aleluia, glória a Deus. E esse é o Deus que nós servimos. E esse é o Deus que Jesus diz: creia em mim, creia em Deus. Aleluia, glória a Deus. Em Josué capítulo 2, verso 9, olha o que Raabe diz para aqueles espias: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Aleluias, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Aleluias. Aquela mulher, meus irmãos,
ela tece um texto com várias informações, mostrando como o Deus dos Hebreus é poderoso. Aleluia, glória a Deus. A mesma fé que aquela mulher teve, e por causa da sua fé, ela e sua família foi salva. Aleluias. E é isso que Cristo pede de nós, fé. É isso que o Senhor pediu dos seus discípulos: creia em mim, creia no meu Pai, creia, aleluias. Um outro personagem também que chama atenção, ele não está registrado no livro de Hebreus, mas ele chamou a atenção de Cristo pela sua fé, é o centurião que está registrado, lá em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 10, ele chega para Jesus e fala: mestre, Senhor, o meu servo está doente, o meu servo não está bem, ele precisa ser curado, cura meu servo. Primeiro ato de fé, ele foi até Jesus e pediu a cura do seu servo. Jesus falou: tudo bem, irei até a sua casa. Ele: Senhor, não, jamais, você não vai entrar na minha casa, não sou digno. Agora, eu sou um homem de autoridade, se eu peço aos meus servos, vai e faça isso, eles vão e fazem. Basta apenas uma palavra e meu servo será curado. Aleluia, glória a Deus. Olha a fé desse homem, meu irmão. Olha a fé que esse homem demonstrou para Jesus. Isso chamou a atenção do nosso Cristo, que o Senhor falou: em Israel vi tamanha fé. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor afirma: naquele dia virão muitos do Oriente e do Ocidente e senta-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus deixou claro: tenha fé, creia em Deus, creia também em mim. E a partir do verso 2, o Senhor começa a fazer algumas promessas: deixarei vocês, terei que partir. Mas o Senhor faz algumas promessas. E no verso 2, a primeira coisa que o Senhor disse para eles era o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia, glória a Deus. Vocês têm ideia, irmãos, o que é isso? Para aqueles homens que estavam desesperados, para aqueles homens que estavam desolados, que não sabiam, na verdade, até então, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, e Jesus fala: não se preocupe, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Aleluia, glória a Deus. Lugar de descanso, lugar de júbilo, lugar de repouso e lugar de viver eternamente com Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 21. Glória a Deus, capítulo 21, é um texto grande. Devemos entender, irmãos, que aqui nós somos apenas peregrinos. Nós somos aqui apenas peregrinos. A nossa estadia aqui, ela não é eterna, não será para sempre. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui apenas como os embaixadores de Cristo. Chegará um dia que nós não estaremos mais aqui, mas estaremos eternamente com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele deixa claro: na casa de meu Pai há muitas moradas. Em Apocalipse capítulo 21, o texto começa lá no versículo 1, mas eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 9, que está escrito: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos
das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisótomo, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Naquele momento, aqueles discípulos não tinham essa revelação, veio bem depois, onde foi entregue a João. Mas fato é que na casa do Pai existe uma morada, aleluias. O texto de Apocalipse deixa muito claro: tem um lugar reservado para mim e para você, aleluia, glória a Deus. Tem um lugar reservado para a igreja, aleluia, glória a Deus. Apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar de toda essa crise, chegará um dia que nós viveremos eternamente com o nosso Deus, aleluias, aonde haverá descanso e repouso, aonde que o Senhor disse: enxugarei toda a lágrima, aleluia, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Mas o Senhor não para por aí. Ele continua a falar com seus discípulos, e no versículo 3, o Senhor diz que quando ele foi preparar um lugar, voltará e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vós também. Aleluia, glória a Deus. O Senhor voltará para buscar a tua igreja, amém? O Senhor voltará para buscar o teu povo, amém? Um dia estaremos face a face com o nosso Deus, glória a Deus. Ele deixou muito claro para os seus discípulos que eles não precisavam se preocupar. Primeiro, que na casa do Pai existe um lugar para cada um. Segundo, que chegará um dia que Ele virá buscar a tua igreja. Chegará um dia que Ele virá buscar o teu povo. Esta é promessa do nosso Deus, aleluia, glória a Deus. E algo muito importante que nós devemos entender, e temos o testemunho na Bíblia Sagrada: todas as promessas do Senhor foram cumpridas, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Mas o Senhor continua falando com aqueles homens, com seus discípulos, e no verso 4, o Senhor escreve: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Jesus fala para eles não se preocuparem, fala que eles tinham que crer em Deus, crer também em Cristo, fala para eles que na casa do Pai existiam muitas moradas, promete a eles que um dia virá buscá-los, mas também deixa claro para eles o seguinte, que eles conheciam o caminho. O interessante é que, apesar do Senhor afirmar que eles conheciam o caminho, só que na verdade eles ainda não haviam entendido qual que era esse caminho. E podemos ver isso através de Tomé.
Em Atos capítulo 1 também nós vemos isso. Atos capítulo 1, versículo 6, que eles perguntam a Jesus: Senhor, quando o Senhor voltará? Quando o Senhor restaurará, né, Israel, o reino de Israel? Então eles ainda não haviam entendido. E só dá para saber isso através de Tomé. Que Tomé fala: mas Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como poderemos saber o caminho? Olha a dúvida de Tomé, que com certeza era a dúvida dos outros apóstolos. Não sabemos para onde o Senhor vai e como poderemos saber o caminho. E o interessante desse texto aqui é que o Senhor deixa muito claro que o fato dele vir buscar o teu povo está atrelado a este caminho. O fato dele vir buscar a tua igreja está atrelado a este caminho. E este caminho, o Senhor deixa claro, se chama Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deve aceitar o caminho, deve receber o caminho, deve crer no caminho para poder um dia estar eternamente com Cristo. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor chega para Tomé, fala lá no verso 6, é o último, versículo 6, o último que nós lemos: Tomé, você não sabe o caminho? Eu sou o caminho. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor não é apenas o caminho, Ele também é a verdade, aleluia. O Senhor também é a vida, aleluia, glória a Deus. Se eu falo: Tomé, eu sou o caminho, Tomé, para chegar lá tem que passar por mim. E é algo assim, podemos dizer, complicado. Por quê? Primeiro, o caminho não é largo, o caminho é estreito, o caminho é apertado, aleluias. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor falou, o caminho é apertado, a porta é estreita, são poucos que passam por ela. Agora tem um caminho largo e a porta larga, e são muitos que passam por ela. Mas para poder se chegar a viver eternamente com Cristo, tem que passar no caminho apertado, aleluias. E esse caminho apertado requer de nós responsabilidade. Esse caminho apertado requer que nós deixamos para trás muita coisa que não agrada o nosso Deus, aleluias. Orgulho não passa por esse caminho, adultério não passa por esse caminho, arrogância não passa por esse caminho, maldade não passa por esse caminho. Temos que deixar tudo para trás, porque o caminho é estreito, o caminho é apertado, mas nos leva para viver eternamente com Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Como disse, somos peregrinos, estamos aqui de passagem, mas temos que ter responsabilidade para poder passar por esse caminho e caminhar com Cristo, aleluia. Jesus deixou claro: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, aleluias. Negar nós mesmos é muito difícil, meus irmãos, muito difícil, muito difícil. Negar as nossas vontades, negar as nossas vaidades, negar os nossos desejos é muito difícil. Mas precisamos passar por esse caminho apertado, porque é esse caminho que nos levará a viver eternamente com o nosso Deus, aleluias, glória a Deus. E para achar esse caminho somente através da palavra, por isso que o Senhor falou: eu sou a verdade. É muito importante, irmãos, nós entendemos que o texto do capítulo 6, o artigo ele está no definido. Jesus não fala: eu sou
um caminho. Ele fala, eu sou o caminho. Jesus não fala, eu sou uma verdade. Jesus fala, eu sou a verdade. Apesar que a pós-modernidade tenta de alguma forma relativizar tudo, né? Bauman é um filósofo já falecido. Ele tem uma teoria que ele fala o seguinte, que nós vivemos na era da pós-modernidade, chamada de, eu acho que é teoria líquida. Nada se constrói. Não existe nada mais se apega. Casamento, família, sociedade, ou seja, todos os relacionamentos são superficiais, não é? E nós vemos muito também desses filósofos mostrar o seguinte, que a verdade, ela é relativa. O que é verdade para mim, talvez não é verdade para o meu companheiro do lado. Só que nós devemos entender que Jesus é a verdade, aleluias. O artigo é definido, existe apenas uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta se chama Palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Salmo 119, verso 105, está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, aleluias. Para encontrarmos esse caminho que é Cristo, é somente pela sua palavra, glória a Deus. Não há outra verdade, não há filósofo, não há conhecedor, não há cientista que possa nos dar uma verdade absoluta, somente o nosso Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor continua, Ele fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas eu também sou a vida. Glória a Deus, irmãos. É algo puxando o outro. Você vai pelo caminho, o caminho é apertado, a palavra te conduzirá, só que esse caminho te levará à vida eterna, aleluia, glória a Deus. E essa vida está em Cristo Jesus, aleluias. Efésios capítulo 2, versículo 1, está escrito que Ele nos concedeu a vida, estando nós ainda mortos nas nossas transgressões e pecado. Todo mundo conhece o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aleluias, glória a Deus. Então Jesus falou, eu sou a vida está em Cristo, a vida está no nosso Senhor. Então podemos até experimentar a primeira morte, sim, podemos sim, faz parte. Nós entramos nessa fila e não tem como sair. Ou vai ser arrebatado, ou vai passar pela morte. Você não sai. Podemos até passar pela primeira morte, mas não passaremos pela segunda, aleluias. Porque estamos em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. Apesar das dificuldades, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer o ano que vem, não sabemos qual vai ser, como vai encaminhar a economia. Não sei se amanhã estarei empregado, se amanhã estarei saudável, se estarei doente. Não sei se daqui uma semana, 2 semanas estarei vivo, mas o Senhor tem uma promessa para a igreja, aleluias. E essa promessa é que existe um lugar preparado para os seus, aleluias. Essa promessa é que em momento algum Ele vai nos desamparar, aleluia, glória a Deus. Essa promessa é que nós temos vida e vida em abundância através de Cristo Jesus, aleluias. Essa palavra que deve ficar em nossos corações, meus irmãos, apesar das dificuldades, apesar das tribulações.
É nessa palavra que nós devemos nos firmar. Cristo está conosco. Talvez aquele seu vizinho, aquele seu amigo, aquele seu companheiro ou companheira de faculdade, aquela pessoa ainda que não conhece a Cristo, está desesperado. Talvez tenha um parente doente, que está no leito de hospital. A minha esposa, ela trabalha na área de saúde, e ela trabalha no CTI. Ela me conta algumas histórias de pacientes, de famílias que sofrem, mas sofrem muito. São pessoas que estão desesperançosas, porque ainda não conheceram a Cristo, aleluias! Porque se tivessem conhecido a Cristo, entregado a vida para o nosso Senhor, apesar da tristeza, apesar do luto, existe uma certeza que estaremos eternamente com o nosso Deus, aleluias. Ao passarmos dessa para melhor, porque é para melhor mesmo, o Senhor estará esperando a tua igreja, aleluias. Paulo, ele afirma em suas palavras que ele tinha certeza que se morrer, que a partir do momento que ele morresse, a partir daquele momento, ele encontraria com o Senhor eterno, aleluias. Paulo, ele fala: eu sei que se eu morrer agora, estarei com Cristo, mas por amor de vós, eu peço para que eu fique mais um pouquinho. Mas Paulo tinha certeza que a partir do momento que ele fosse executado, ele estaria com Cristo. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa tem que ser a nossa esperança. João capítulo 14, essa esperança que o Senhor dá àqueles discípulos, através da sua palavra, é a mesma esperança que Ele dá a cada um de nós. Qual a esperança que é? Primeiro, crer em Deus. Segundo, saber que tem um lugar sendo preparado para mim e para você. E terceiro, que um dia o Senhor virá buscar a tua igreja, aleluias, glória a Deus. Eu peço, irmãos, para ficarem de pé, vamos fazer uma oração. Glórias a Jesus. Eu creio nessa palavra, meus irmãos, e é isso que me sustenta, e é isso que me dá força, e é isso que, apesar das dificuldades, apesar dos altos e baixos, porque a nossa vida é assim, é altos e baixos, a vida é assim, né? Os jovens aí, quando constituir família, né, crescer, pode ter certeza, a nossa vida é assim, tem momentos bons, momentos ruins, momentos de tristeza, momentos de felicidades, mas nós temos certeza que existe uma promessa para a igreja, amém? Existe uma promessa para a igreja, e essa promessa está firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor por essa promessa, agradecer o Senhor pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, porque foi através desse sacrifício que um dia nós poderemos viver eternamente com Deus na cidade santa, amém? Pai, mais uma vez, ó Deus, queremos te dar graças, ó Pai, por essa palavra, queremos agradecer a Ti, Senhor, pelas promessas que o Senhor fez para a Tua igreja. Nós cremos nessa palavra, Senhor, e é por isso que estamos aqui essa noite, ó Pai, para poder te agradecer. E é por isso que estamos aqui essa noite, ó Pai, para poder louvar e exaltar o Teu santo nome, ó Deus. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Espírito Santo, ó Pai, possa operar nos nossos corações, ó Deus, que possa aumentar a nossa fé, que nós venhamos ter certeza, ó Pai, que um dia o Senhor virá buscar a Tua igreja, ó Deus, que nós venhamos ter a certeza, ó Pai, que apesar das dificuldades, apesar das tribulações, o Senhor está conosco, ó Deus. Nós temos muito que te agradecer, ó Deus, agradecer pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, te agradecer pelas Tuas bênçãos, te agradecer porque o Senhor é um Deus, o Senhor é um Deus provedor. Obrigado, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor continua, Pai, abençoando a Tua igreja, e que nós venhamos ter certeza, ó Pai, que todas essas promessas um dia se cumprirá. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo, amém.